Porque isso impacta muito a cultura, mas impacta muito mais o bem-estar, assim, consequentemente o bem-estar das pessoas. Então, acho que essa decisão, primeiro de tudo, essa decisão do modelo a ser tomado, acho que, óbvio, tem que passar pela capacidade que a empresa tem de trabalhar em formatos diferentes, porque, às vezes, dependendo do tipo de atividade das pessoas, é impossível, né, trabalhar de um formato diferente, mas passa muito por entender como aquelas pessoas vão se sentir em cada situação. E aí, eu acho que tomar uma decisão e fazer que os processos casem intencionalmente com essa decisão. Então, até relatando um pouco da história da Pipo, a gente era uma empresa 100% presencial até março de 2020. E aí, com a pandemia, a gente temporariamente ficou remoto, mas a gente percebeu que ia demorar Quando a gente percebeu que ia demorar um pouco mais do que a gente tinha imaginado, a gente falou, bom, a experiência está muito ruim, a experiência provisória, só aguardando pelo retorno para voltar a trabalhar bem. Então, a gente falou, vamos oficialmente mudar, fizemos um monte de pesquisa interna, levantando todos os riscos, grupo de trabalho, e tomamos a decisão de ser uma empresa primariamente remota. A partir desse momento, todos os processos da empresa, eles são obrigados a acompanhar essa decisão. Porque se a gente tenta simular uma experiência presencial, estando em casa, a gente vai se frustrar muito. Então, o que a gente fez foi, vamos entender que essa é a experiência principal a ser levada em consideração e a ser valorizada, e todas as ferramentas, material de trabalho, benefícios, forma de contratação, contrato, tudo isso tinha que acompanhar essa decisão. O que eu diria, então, não tentar deixar no meio do caminho. Então, se vamos ter duas experiências diferentes, como a gente vai lidar com cada uma delas para que as experiências sejam boas e tenha equidade entre elas, né? Porque hoje a gente já está também voltando a ter possibilidade de trabalhar junto, aos poucos, e depois que a gente se tornou uma empresa primariamente remota, a gente fala, a cidade onde a pessoa mora não pode ser mais um critério de decisão. Então, a reunião muito boa, ela tem que ser online, não presencial. A gente não faz reuniões híbridas na Pipo, por exemplo, a gente tem gente em 3 países diferentes, em mais de 50 cidades. Então, os aprendizados com isso, acho que foram, a experiência tem que ser priorizada naquela decisão que a empresa tomou, e tem que ser tudo intencionalmente preparado para aquela experiência funcionar. Não pode ser, vamos deixar temporário, vamos tentar simular a experiência presencial, porque não vai acontecer. Você não consegue se abraçar pelo computador, então não dá para simular o abraço abraçando a tela e a outra pessoa sentindo a tela no toque, né? Então vamos mudar. Em vez do abraço, a gente vai fazer careta um para o outro, uma coisa assim. Mas acho que tem que pensar, realmente, repensar as experiências. Maravilha, Marcela. A gente também está indo por esse caminho aqui. Na verdade, a gente ainda não apertou o play do novo modelo de trabalho, né? A gente ainda está vivendo a situação pandemia, então a gente ainda não, apesar de já ter desenhado, já ter conversado com os colaboradores, então pela natureza de negócio, a gente tem que ter 3 modelos de trabalho, um presencial, um híbrido e um 100% remoto. A gente sim está indo para um remote first, quem puder ser remoto será remoto. Mas, obviamente, por natureza de trabalho de operações e tal, a gente não consegue fazer para 100%, mas sim, eu acho que uma coisa que você falou, que é estabelecer a regra para cada um deles, é super importante. Então, por exemplo, a gente ainda não apertou, a gente ainda não deu, a gente ia começar agora no começo do ano, veio a Omicron, a gente segurou um pouquinho, até porque a gente quer ter muita segurança para esse retorno e para que as pessoas também se sintam tranquilas de fazer isso de forma, e possam também se organizar. Então, por exemplo, algumas regras, vão ter X encontros por ano, no máximo para as pessoas que são 100% remotas. Então, assim, a pessoa a gente tem que avisar com 2 meses de antecedência para que ela possa se programar para sair de onde ela está e tal, enfim. Então, acho que essas regras, elas são super importantes. E outro ponto, sim, é com relação à experiência. É aí um exemplo, né? A gente que vai viver, por exemplo, pessoas que estão no híbrido ou até no presencial, a gente não pode fazer uma reunião que tenham pessoas presenciais numa sala e pessoas remotas. Então, todo mundo tem que entrar pelo seu computador para garantir mesmo lugar de fala para todo mundo, que todo mundo escute todo mundo. Então, algumas regras foram criadas. A gente sabe que é um desafio colocar de pé o modelo, ele tem que ser muito intencional, a liderança tem que estar comprada. Então, assim, a gente, né, vai intencionalmente, como a Marcela falou, trabalhar muito, muito esse ano a questão cultural, ajustar o que precisa ser ajustado. A gente não acha que, né, vai sair acertando tudo, então algumas coisas a gente provavelmente vai ter que fazer ajustes de rota, mas a gente acredita muito no modelo. A gente já, durante a pandemia, já contratou do Brasil todo, a gente vem evoluindo muito a área de tech, crescendo muito por uma questão de negócio. Então, né, esses desafios também de contratação
já foram superados nesse aspecto, contratamos de qualquer lugar, vamos, né? Então, acho que isso foi também um grande avanço. E a gente vê que isso move muita gente, né? Muita gente que está saindo da empresa que pediu para voltar e que ela já não se adequa mais àquele modelo, né? E outras pessoas procurando também por isso. Então, passa a ser uma vantagem competitiva, sem dúvida nenhuma, mas tem que ser bem feito, né? Com certeza, para que a gente não sofra perdas no meio do caminho.